meu nome é Larissa Fernanda e um breve resumo do livro A Acumulação de Capital e Demanda Efetiva, que fala sobre a Lei de Sé. A Lei de Sé é definida como toda produção encontra uma demanda. Toda a renda, composta de salários e lucros, é gasta com mercadorias e serviços. Essa é uma lei defendida pelos clássicos e considerada desatualizada porque ela foi formulada numa sociedade pré-capitalista. Essa lei acredita que o dinheiro é apenas um meio de troca, e então ele não tem influência sobre o processo de produção e circulação das mercadorias. Para Ricardo, o consumo é o objetivo final da produção, já para Sé, o objetivo final é um bem final que vai ser vendido rapidamente para não perder o seu valor. Para Marx, a função do dinheiro é a expressão do valor dos produtos, meio de troca de circulação de mercadorias e um instrumento de acumulação e entesouramento. Já na lei de Sé, o dinheiro é um meio de troca que tem que ser gasto rapidamente, porque ele se desvaloriza. A lei propõe a igualdade entre a produção e a demanda, no qual a venda de um produto gera exatamente o seu valor no poder de compra. E a demanda é ilimitada porque a demanda efetiva é limitada apenas pela produção. As implicações da lei, uma das implicações da lei é o pleno emprego, no qual determina que a demanda potencial é limitada. Existe uma demanda potencial mais do que suficiente para absorver a produção realizável com todo o capital disponível nessa economia. O próprio Sé se contradiz nessa lógica e afirma também a taxa natural de equilíbrio. Os salários são definidos pelo equilíbrio entre a oferta e a demanda do trabalho. Quando os salários aumentam, existem mais pessoas que querem trabalhar, o que aumenta a oferta, e quando o salário diminui, mais pessoas querem contratar, o que aumenta a demanda. Com os salários mais baixos, é possível então empregar o excedente da força de trabalho, assegurando o pleno emprego. Uma condição essencial para se manter o pleno emprego é essa flexibilidade do valor dos salários, que ocorre por causa da ocorrência entre os trabalhadores. E a outra implicação da lei é que as relações entre salário e lucro, quando o lucro sobe, o salário desce. Ou seja, a sua soma é sempre exatamente igual. O lucro depende do salário. Como o salário tem a tendência de aumentar, o lucro tem a tendência de cair. A produção cria sua demanda, a demanda não tem obstáculo para a produção. As crises ocorrem normalmente por causa da desorganização de uma atividade que põe outras atividades fora de eixo, as quais reagem a isto e aumentam sua desorganização. Normalmente, um dos motivos para as crises é a falta de confiança. As finanças públicas determinam a concepção do papel das despesas governamentais no funcionamento da economia e a teoria da tributação. A lei de Sé determina que o poder de compra é fixo, determinado pela produção. Na produção do dinheiro ocorre um aumento do poder de compra nominal, mas não real, porque o poder de compra real é determinado pela produção. Se os tributos incidem sobre o consumo dos indivíduos, ocorre então apenas uma transferência dos gastos improdutivos dos indivíduos para o Estado e o país como um todo nada perde com isso. Agora, se os tributos incidem sobre os investimentos, há uma transferência de despesas dos indivíduos para o Estado, mas também há uma conversão de gastos produtivos em gastos improdutivos e, portanto, uma redução na acumulação do capital do país. Para Ricardo, o imposto sobre os salários aumentará o preço da força de trabalho, o que gera um imposto sobre os lucros. Concluindo, as finanças públicas deveriam ser orientadas pelos princípios de que os gastos governamentais deveriam ser somente para o funcionamento do aparelho estatal e as formas mais justas de tributação, visando a expansão econômica. A acumulação de capital é determinada pelo volume total do lucro, que é determinada também pela parcela do lucro que é poupada. A lei de Sé diz que a demanda não é um obstáculo, que quando os lucros caem, os salários sobem e que toda a poupança é investida. O que assegura essa igualdade é a taxa de juros, operando através do mecanismo do mercado, que são os fundos de empréstimos. Posição de Malthus sobre a lei de Sé. Malthus era um dos pensadores contrários à lei de Sé, ele não acreditava que a produção geraria sua própria demanda. Ele e Ricardo discutiam sobre o valor de troca, a renda da terra, a produção. Malthus acreditava no valor de troca, o papel da oferta e da demanda, e ele defendia também as corn laws, que é as leis dos cereais, que impediam a importação de trigo a um determinado preço. Ele era um defensor declarado dos ricos, e como proprietário de terra, ele comandava o parlamento, e o que fazia sentido a preocupação das leis dos cereais.
Ele concordava com Smith sobre a quantidade de trabalho contida em um produto era a melhor medida de valor. Também aceitava a teoria do valor baseada no custo da produção e o preço natural era a soma dos salários, aluguéis e lucros, quando cada um desses custos permitiam aos seus beneficiários recebessem a taxa de um retorno normal sobre o seu salário. Malthus defendia que o aluguel dos proprietários de terra como algo que constituía também a remuneração para a sua contribuição para a produção. Ele discordava da noção de que os proprietários de terra não tinham que fazer nada para lucrar. E ele dizia que a renda existia por causa das diferenças de fertilidade do solo. E os proprietários de terra modificavam a terra para aumentar a fertilidade e assim ganhar mais dinheiro. E algumas das diferenças de fertilidade eram devidas às melhorias dos solos feitas pelos proprietários. A renda também tinha um valor social especial, o que não acontecia com o lucro. A maior produção de alimentos permitia que uma maior população subsistisse, criando assim a sua própria demanda, pois essas outras pessoas teriam que comer. Malthus concluiu que os lucros elevados, a prosperidade econômica e o crescimento populacional eram, de modo geral, as forças que levavam a maior produção agrícola, e, portanto, as rendas elevadas eram tanto como consequência como o melhor indicador de prosperidade econômica, social e geral. A teoria da renda diferencial de Ricardo. Ricardo foi um operador da Bolsa de Valores, ele estudava sozinho e ele criou um modelo econômico para explicar como os proprietários de terra estavam ganhando muito mais dinheiro que os outros setores. O seu objeto de estudo era a distribuição do excedente entre as classes sendo os capitalistas, os proprietários de terra e os trabalhadores. Os trabalhadores não ganhavam nenhum excedente, então Ricardo vai tentar explicar como era a divisão entre os excedentes entre os capitalistas e os proprietários de terra e por que os proprietários de terra ganhavam muito mais. Na renda diferencial da terra de Ricardo, ele determinava que a melhor terra, essa uma aqui, seria ocupada primeiro, e que todo o seu excedente seria o seu lucro e a renda da terra. E como ela era melhor, ela se ocupava primeiro, e então não valia a pena produzir nela, valia a pena alugar, porque as pessoas pagariam mais por ela ser a melhor. E quando ela já era produzida e precisava de uma maior produção, a segunda área, a segunda terra seria ocupada. E quando a produção da segunda terra não fosse necessária, não fosse suficiente, a terceira terra também seria ocupada. Quando a primeira terra foi ocupada, a segunda terra passa a ser a terra marginal. E posteriormente, quando precisar ocupar mais terra, a terceira terra é a terra marginal. Essas terras, elas são divididas pelos rendimentos físicos decrescentes. Ou seja, a segunda é melhor que a terceira e a primeira é melhor do que a segunda. Nesse cenário aqui, a terceira terra é a terra marginal, porque a primeira já foi ocupada, a segunda também já foi ocupada. Ela é determinada como um bem livre e ela regula o lucro. Ela é um bem livre porque ela não possui a renda da terra, porque ela estava ali sem utilização e as pessoas chegaram e ocuparam ela, não pagaram nada para ocupar ela. E ela influencia também no preço. E aqui a gente tem os gráficos do produto líquido. A primeira terra é a que tem o maior rendimento, por isso o seu quadrado é maior. Quando a primeira terra é ocupada e posteriormente a segunda terra, a gente imagina de que a renda da terra é o excedente. Então, se aqui tem um produto líquido de 100, aqui tem um produto líquido de 80, 20%, 20 aqui da primeira terra vai ser a renda da terra, que é o lucro que você está tirando em cima dela. Quando a terceira terra é ocupada e determina que o produto líquido é 60, aí a segunda terra também passa a ter a renda da terra, que seria 20, 60 mais 20, 80, que é o produto líquido da segunda terra, e a primeira terra tem como renda da terra 40, mais 60 é o produto líquido de 100, da primeira terra, que é a melhor, que produz mais. Conforme vai passando da primeira terra para a segunda terra para a terceira terra, a fertilidade cai, o que aumenta a dificuldade de produzir. Ou seja, aumenta o custo e aumenta o valor da terra, o valor de troca. Além disso, com o aumento do custo salarial, é a diminuição do lucro, porque existe a soma entre o custo salarial e o lucro é o mesmo. Então, quando um sobe, o outro desce. E por causa dessa queda do lucro, existe uma taxa geral de lucro decrescente, que é um fenômeno natural. Nessa teoria da renda diferencial, Ricardo determina que os proprietários de terra se beneficiam quase sem nenhum trabalho.